Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que uma amiga pediu que eu fizesse. É uma pergunta acompanhada de uma consideração. A pergunta eu acho que é de difícil resposta. A consideração talvez vocês possam discutir. A pergunta é a seguinte: existe uma estatística de pessoas que foram curadas por quimioterapia? Porque ela acredita, essa é a consideração, e eu penso que ela fala a respeito de experiências pessoais, que a sobrevida é de qualidade péssima, que a quimioterapia compromete duramente o sistema imunológico da pessoa. E ela também comentou que alguns oncologistas hoje têm sugerido uma medicina integrativa, com o uso de terapias holísticas e quânticas. Bom, existe sim, a gente tem dados, na verdade, o que a gente tem de tratamento tradicional do câncer, né, primeiro foi a cirurgia, posteriormente a quimioterapia, nós temos hoje hormonioterapia, tem imunoterapia, a radioterapia. Na verdade, o aumento da expectativa de vida dos pacientes com câncer se deu nas últimas décadas por duas coisas. Um, diagnóstico precoce. Dois, acrescentar esses tratamentos para os pacientes que precisam desses tratamentos. Então, você pode ter um câncer de mama, vamos falar um dos mais frequentes. Posso ter um tumor muito inicial, que não precisa, que vai fazer só hormonioterapia durante algum tempo, cirurgia, hormonioterapia e radioterapia, mas eu posso ter um câncer um pouquinho mais avançado, que precisa da quimioterapia. De uma maneira geral, a quimioterapia aumenta a chance de cura em pelo menos 20% para aquelas situações onde ele está indicado. Então, isso de uma maneira geral, mas em algumas situações é brutal a diferença. Eu vou falar de um exemplo bem típico: câncer de testículo. O câncer de testículo, na década de 80, ou ele era curável pela cirurgia, minoria dos casos, ou ele tinha praticamente 100% de morte. Hoje, com a quimioterapia, inverteu. A gente tem menos de 20% de mortes pelo câncer de testículo, mesmo com doença avançada e metastática. Então, assim, acho que a quimioterapia ela tem o seu papel, ela tem a sua indicação específica para aquele câncer, para aquele estadiamento, e são quimioterapias diferentes, também não são todas iguais, a gente tem muitas drogas. Elas têm efeitos agudos que são importantes, isso é verdade, e a gente tem avançado muito, e acho que isso é uma obrigação da medicina, no tratamento que a gente chama de suporte ou paliativo, que é cuidar dos efeitos colaterais da quimioterapia com tanta vontade quanto a gente cuida do câncer. Então, ele é tão importante quanto tratar da doença. E aí, então, eu acho que é esse conjunto. Então, a gente tem avançado muito nesse tratamento de suporte. Existem efeitos colaterais de longo prazo, mas, felizmente, a maioria dos pacientes não tem efeitos de longo prazo. Então, eu acho que é coisa de individualizar. Este caso precisa desta sequência de tratamento. Isso a gente sabe desde o primeiro dia. Fazendo o diagnóstico correto, o estadiamento, a gente consegue planejar esse tratamento inicial antes de começar. O tratamento holístico, a medicina holística é importante. Quer dizer, você lançar a mão de outros recursos, principalmente para trazer conforto físico e conforto espiritual, é muito importante. Então, acho que é um conjunto para trazer o bem-estar. A questão é que esses recursos holísticos não são capazes de mudar o curso da doença enquanto câncer, né? Então, eles têm que fazer parte do conjunto de tratamento. Eu acho que é difícil mesmo, todos os tratamentos são duros, realmente são duros mesmo, mas a gente consegue minimizar os efeitos e trazer esses efeitos para o período mais curto possível e olhar também para longo prazo para evitar efeitos colaterais de longo prazo. Acho que, em resumo, pode aderir a esses tratamentos, mas não sem deixar de fazer os tratamentos preconizados, né?